Mateus capítulo 23, versículo 37. Diz o seguinte: livro histórico de Mateus. Prestou atenção no que eu disse? Livro histórico. Não é evangelho. Esse subtítulo que existe em algumas bíblias dizendo Evangelho segundo Mateus, isso foi colocado pelos líderes religiosos, pelo sistema religioso, pelos teólogos, pelos compiladores, pelos editores da Bíblia, que de tempos em tempos eles se reúnem para editar a Bíblia. Geralmente são padres, né? Mas esse título aqui está errado. Evangelho segundo Mateus, segundo Lucas, segundo fulano, segundo ciclano, não existe. Só existe um evangelho, e esse foi dado ao nosso querido e amado irmão, o apóstolo Paulo, que é o evangelho do Jesus vivo e ressuscitado. E o resto são livros históricos que conta a história do Senhor Jesus nos dias da sua carne. São relatos verdadeiros e alguns falsos no meio, né? Porque os líderes religiosos não iriam perder essa oportunidade há 2000 anos atrás, né? Ou algum tempo atrás, alguns séculos atrás, de mexerem na Bíblia para manipular as pessoas, né? Para tirarem o que elas têm, para dominarem elas, para que elas sejam escravas deles e dos seus políticos, né? Porque a religião e a política, as duas andam de mão dadas, né? Como hoje você está vendo aí, né? Os chamados líderes evangélicos aí, até bancadas evangélicas eles têm. E são tão cara de pau que agora que acabou as eleições, toda vez eles fazem isso. Acabou a eleição, eles começam a pregar para o povo que não é para o povo confiar em político, não. Agora que você, obreiro, membro, jovem, evangelista, já deu seu sangue, já deu seu voto, o seu suor, arrumou voto para os políticos do Macedo, que muitos pegaram cargos públicos aí, agora ele está dizendo que não é para você ficar atrás de político e confiar em político. Sabe para quê? Para você não ir cobrar a esse político que você aí na sua região, na sua cidade, votou, que faz parte do partido dele, porque ele foi eleito não para ajudar o povo brasileiro, né? E nem para ajudar você, que diz que é aí da igreja dele, que isso não é igreja, isso é um covil de salteadores, né? Então agora tá aí o Julinho Freitas, o genro dele, falando que não deve depender de política agora, né? Agora você fala isso, mas na eleição aí vocês estavam aí fazendo reuniões secretas no WhatsApp, pedindo pelo amor de Deus para as pessoas arrumarem votos, né? Mandando os obreiros fazer boca de urna, os membros em tempo de serem presos, né? E nós avisamos aqui o ano inteiro que eles iam fazer isso. E agora que muitos deles foram eleitos, estão no poder, agora vocês estão pregando. Viu como vocês são hipócritas? Agora vocês estão pregando. Você deve confiar em Deus, não em político. Né? Agora que já pegou o poder para vocês, né? Então, vocês têm que ter vergonha. Se vocês nem colocariam a cara fora de casa. Quanto mais vir fazer live, fazer vídeo, falando de justiça, falando de amor, falando de pecado, apontando o pecado dos outros, né? Falando de amante, de quem saiu, de adultério, né? Coisa que mais tem aí dentro, tá cheio aí dentro. Né? Se vocês forem expulsar quem está na mentira e no adultério, não vai ficar ninguém aí, nem o próprio líder da igreja vai ficar aí dentro. Né? Porque há mais de 50 anos vem adulterando a palavra de Deus, deturpando. Isso é um adultério também. Chama-se adultério espiritual. E mais a mais, Jesus não está condenando ninguém. Jesus não veio nos condenar, ele veio nos salvar, né? Todos têm direito à graça de Deus. O ladrão, a prostituta, o adúltero, o assassino, todos. Cada um vai colher aquilo que plantou, mas todos têm direito ao perdão de Deus. E se matou, se roubou, se fez o que fez, foi por falta de conhecimento do verdadeiro evangelho. É isso que está acontecendo com a humanidade. Por falta do conhecimento do verdadeiro evangelho da graça de Deus, é que a humanidade está danificada assim. O povo está na carne, porque o povo não consegue enxergar a verdade. Por que não consegue? Por isso que Jesus disse: vocês nem entram no reino de Deus e tentam impedir as pessoas de entrarem, de abrirem os olhos.
porque levam as pessoas para viver na mentira, viver atrás de campanhas, de votos, de sacrifícios, adorando templos, arcas da aliança, cajado de Arão, chaveirinho, pato A, pato B, dando um monte de bugiganga para as pessoas, óleo ungido, terra de cemitério, água do Rio Jordão, tudo essas coisas de idolatria que não presta, que não vale nada, que é tudo matéria, que não tem nada a ver com a vida espiritual. E o povo aí nessa idolatria, né? Saíram da católica, que é a mãe, e adorava lá os bonecos de pau, de gesso, de metal, e agora veio para outra idolatria também. Agora são adoradores de arcas e de templos suntuosos, aparentemente aos olhos bonitos, né? Pode ser templo de ouro, pode ser o que for. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então vocês não têm nenhuma moral para vir aqui falar nada, vir falar das pessoas que saíram. Quer dizer que todo mundo que sai é o diabo. E os que estão aí dentro, que estão na mesma vida, né? Que estão aí, quer dizer que todo mundo que sai daí é porque fez o que não presta. Quem é você para dizer que as pessoas que saíram daí estão no inferno, está isso, está aquilo? Como se aí fosse, como diz o povão aí, a última Coca-Cola, sei lá, a última bolacha do pacote, uma coisa assim. Vocês se acham. Logo quem? Umas pessoas que vivem na corrupção, do líder máximo ao obreiro. Vivem na corrupção, porque o obreiro não tem culpa, mas está no meio. Minha avó dizia, quem se ajunta com os porcos, farelos come, né? Ou lavagem. Pois é. E porque não querem dar ouvidos à verdade. E você que não dá ouvido à verdade, Deus vai permitir que você seja enganado, que a operação do erro haja na sua vida. Porque não quer acolher o amor da verdade, da graça de Deus. O Macedo tá aí na internet falando de volta de Jesus, né? Como de conta que Jesus deu autorização a ele. Para dizer que dia que ele vai voltar ou não, como se ele soubesse. É tudo desespero dele, dizendo que Jesus daqui para 2030 vai voltar. Né? Como se ele tivesse alguma autorização para isso. Jesus disse aos próprios discípulos, quando perguntaram a ele, quando será a sua volta? Ele disse, isso não compete a vocês. Isso é coisa exclusiva do Pai, exclusiva, que ele reservou para a sua exclusiva autoridade. Vocês fiquem na de vocês, entendeu? Vocês vão ter o Espírito Santo, vão saber a hora que eu estou vindo ou não. Vocês não vão ser pegos de surpresa, de surpresas, né? Vocês não estão nas trevas, vocês estão na luz. Vocês têm o meu Espírito dentro de você. Quando eu estiver se aproximando, vocês vão sentir. O Espírito de Deus está dentro de nós. Deus não vai aqui com escondidinho pegar a gente de surpresa, não. O Espírito de Deus está dentro de nós. Não precisa ninguém estar aí fazendo previsões, virou Nostradamus agora, ô Macedo. Isso tudo é desespero seu, você quer ganhar mais tempo, né? Porque daqui para 2030, quer dizer uns 8, 9 anos, né? É o tempo que você tenta se salvar o seu império, com mais mentiras, mas não vai conseguir. Né? Não adianta você vir agora, é o tal do Apocalipse, né? Quando eles se verem encurralados, se verem com a justiça na cola dele, ver que as pessoas estão abrindo os olhos, né? Porque o poder da graça de Deus está realmente iluminando as pessoas, mesmo as que estão aí dentro já estão com os olhos abertos. Estão só observando, estão só aguardando o momento de sair. Ainda tem algumas dúvidas, algumas coisas, mas à medida que o tempo vai passando, o próprio Espírito Santo vai fazendo o trabalho dele, porque esse trabalho não é nosso, não é dos canais de denúncias, não é meu, não é de ninguém. Esse trabalho é do Espírito Santo, isso é obra do Espírito Santo. Essa sim é obra do Espírito Santo, não é essa obra aí de Valdemir aí que ele fica pedindo milhões aí, socorra a obra de Deus. Imagina, o nome já está dizendo obra de Deus. Que Deus é esse que precisa de socorro? Está sempre precisando de R$1.000, né? Tá sempre vendendo semente de feijão por R$1.000, tá sempre vendendo chaveirinho, bugiganga, né? Pedindo oferta de 70, de 1 milhão, de 10 milhões, sacrifício. Que Deus é esse? Que ele não consegue se manter, né? Que só vive no céu desesperado. É como se Deus andasse no céu. O que é que eu vou fazer para pagar a duplicata que vai vencer no Bradesco, né? Ora, meu amigo, acorda para Jesus. Você está vivendo naquela coisa, como diz a malandragem, me engana que eu gosto. Né? A pessoa tem que acordar para a vida, tem que tomar uma decisão na vida, tem que sair do medo.
O Espírito de Deus não é espírito de medo, de covardia. É por isso que eles trabalham com medo, é apocalipse, é lago de fogo, é inferno, é besta. Jesus está voltando. E daí que Jesus volte? Você não é um cristão? O Espírito de Deus está dentro de você? Graças a Deus, quando Jesus voltar, que Jesus volte. Volte agora, né? Tá com medo? Jesus está voltando, né? E Jesus precisa fazer cerimônia, ficar mandando um monte de sinal, de desgraça para ele voltar? Não, a volta do Senhor Jesus não tem nada a ver com isso. E essa volta, entre aspas, ele não vai voltar para lugar nenhum, ele já está dentro da gente. Ele vai se manifestar, ele já está aqui. O que ele disse? Aonde houver 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, aí eu voltarei. Não! Eu estarei presente, ele já está na terra, ele tem o poder porque ele é onisciente, onipresente e onipotente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele está em glória, entronizado no mundo celestial, na outra dimensão, está sobre todo o universo físico e espiritual, entronizado e ao mesmo tempo interligado dentro da igreja dele, que não é o templo de malandrão. São os nossos corpos, as nossas mentes. É isso que é a igreja invisível. Ele está aqui. Não é que ele vai se manifestar. Ele vai vir lá do céu que nem um anjo voando. Não, ele já está dentro de nós. Quando ele se manifestar, aí seremos transformados. Se ele voltar agora, né? Se nós formos para ele, antes, né, sair do corpo físico, né? Porque de uma maneira ou de outra nós vamos sair daqui uma hora, graças a Deus por isso. Imagina você viver eternamente aqui, né? O projeto de Deus não foi esse. Deus não fez esse universo para a gente viver aqui eternamente. Inclusive, esse universo está acabando, o universo está em expansão. Os cientistas não sabem por que é, né? Eles estão aí tentando descobrir por que é, mas a gente que é cristão, a gente sabe. O universo, e tem uma coisa chamada energia escura, que está acelerando, expandindo o universo a 73 quilômetros por segundo. As galáxias umas estão tudo se afastando uma das outras. Vai chegar uma hora que vai estar só uma galáxia, só uma galáxias, né? Sozinha. E se ficar sozinha vai morrer de quê? Vai morrer de frio, porque no espaço é frio. Eles não sabem o que é, eles estão batendo aí. Todos os cientistas do planeta Terra estão querendo saber o que é isso, né? E isso aí é o mais fácil pra gente, né? Matéria escura, energia escura, isso pra gente é mamão com açúcar. Nós estamos sabendo outras coisas, imagine essas besteiras aí. Isso que pra eles é mistério, pra nós não tem mistério nenhum não. Só que nós não vamos dizer, né? Porque nós expomos sabedoria entre os experimentados, né? Pois é, por isso que o apóstolo Paulo dizia, leite vos dei a beber, não dou alimento sólido para vocês, porque vocês são carnais, são crianças em Cristo. Como é que você vai falar de umas coisas dessa, do universo, de mundo espiritual, de mundo invisível, para uma pessoa que está pegando rosa ungida, que está acreditando nas conversas de Macedo, de Valdemiro, nas conversinhas pegando toalhinha de suor de Valdemiro, atrás de Agenor Truque, são crianças, estão na carne. Como é que você vai falar uma coisa dessa? Né? Coisas grandes, né? A gente não fala não, a gente sabe um monte de coisa, só que a gente fala o quê? Feijãozinho com arroz, papinha, né? Vocês vão matar as crianças, né? São crianças, né? Esses líderes evangélicos aí, eles não sabem nada, eles não sabem nem o que está acontecendo no universo, mas para nós é revelado. Eles estão pensando que Deus vai acabar com o planeta Terra. Não é o planeta Terra não, é o universo inteiro. Já era, meu irmão. Não é que Jesus está voltando. Por que o universo está acelerando? Tem cientistas aí. Né? Coloca aqui nos comentários aqui. Né? Vem aqui que a gente fala para você por que o universo está acelerando. Pois é. De onde veio? Como começou o universo? Não sei o quê. Bababá. Tudo isso a gente sabe. Quem tem o Espírito de Deus, porque nós temos a mente de Cristo. O próprio cientista aí que morreu outro dia, um dos maiores do planeta, o Stephen Hawking, né? Ele disse, se eu soubesse como começou tudo, eu teria entrado na mente de Deus. Pois eu vou lhe dar uma boa notícia, nós temos a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É a mente de Deus, daquele que fez todas as coisas dentro
da nossa mente. Por isso nós temos discernimento para discernir não só as coisas dessa terra, ou como do mundo invisível, ou como de qualquer lugar. Não há segredo nenhum escondido para nós, porque nós somos filhos de Deus. E temos direito de saber o que nós quisermos, de onde viemos, o que é que estamos fazendo aqui, quando sairmos daqui, para onde iremos. Tudo isso para nós é revelado. Nós não vivemos aqui nas trevas, na escuridão, né? Mas isso muitas vezes não se pode nem falar, porque as pessoas estão o quê? Atrás de voto, de sacrifício, de subir monte, de campanhas, né? De um monte de falsas doutrinas, filosofias. Quando eu digo filosofias, não é a filosofia essa que o pessoal estuda aí nas faculdades, não, que essa é boa. Filosofias religiosas, mentiras, né? Então são pessoas carnais. Existem coisas que a gente até sabe, mas não dá para falar para criança, né? Para criança você dá leite para ela, dá um leitinho, né? Jesus te ama, faz aqui, prega alguma coisinha, né? Porque mata a criança. É a mesma coisa pegar uma criança de 6 meses, dá um prato de mocotó para a criança comer. Você vai intoxicar a criança, vai matar a criança, né? Vai passar até mal. Né? Alimento sólido é para os adultos. Por isso o apóstolo Paulo dizia para os coríntios, já era tempo de vocês serem mestres. Eu ainda tenho que ensinar tudo de novo a vocês. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda sois carnais. Olha aí. Sois crianças em Cristo, está na carne, está com os olhos nesse mundo, fitando os olhos nessas besteiras, nesses papos furados do Macedo e desses líderes religiosos e de um monte de mentira que está até dentro da própria Bíblia. Então o cristão tem que ter olhos iluminados para peneirar tudo, até a Bíblia, o Corão, Bíblia, seja lá o que for. E mais a mais, Deus não precisa de Bíblia. Deus não precisa de Bíblia. Qual era a Bíblia de Abraão? Qual era a Bíblia dos homens do passado, de Noé, de todo mundo? Deus não precisa de Bíblia. Claro, a Bíblia tem informações, inclusive preciosas, que está aqui no Evangelho, da graça de Deus. Quem sabe discernir sabe muito bem aonde está o verdadeiro Evangelho. Por isso está essa confusão. As pessoas lêem livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, livros históricos que contam a história de Jesus nos dias da sua carne e ficam achando que aquilo é Evangelho, quando aquilo são relatos. Porque antes da cruz, até uma criança de 10 anos sabe isso, que antes da cruz não existe evangelho, está todo mundo debaixo da lei, inclusive o próprio Jesus que estava ali em carne e ossos para cumprir a lei e remover ela na cruz. Quando ele vai à cruz, vence a morte, o pecado e o diabo, então aí começa a nova aliança, uma vida nova, aí vem o verdadeiro evangelho. Deus chama um homem chamado Paulo, o arrebata até o paraíso, o terceiro céu, ele já vivo, poderoso, como está agora, e diz a ele, você vai voltar lá e vai anunciar esse evangelho, esse aqui, é esse aqui que nós estamos anunciando. Por isso ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é para me idolatrar, não, é para me imitar. E me imitar não é meu corpo, não, é imitar a minha fé. Porque tem muitos aí que imitam o Valdemir, até a voz, né? O outro imita o Macedo, o outro imita não sei quem, né? Não é para imitar isso, não, é para imitar a fé, o conhecimento, o amor e a graça de Deus. É isso aí. Então toda essa história que está aqui, ó, esses relatos que está aqui em Mateus, capítulo 23 e 24 em diante, que ele está usando aí, diz que vai usar até o final do ano para apavorar as pessoas a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Você está muito atrasado, porque tudo isso aqui, Macedo, já aconteceu. Isso aqui já aconteceu. Mateus 20, tudo isso aqui já aconteceu. Aconteceu no ano 70, lá depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz aqui, ó, e fala do templo no 24, né? Que Jesus falou que o templo não ia ficar pedra sobre pedra, em Mateus 24. Aqui, em Mateus 24, no versículo 3, ele fala do princípio das dores, né? Que os discípulos perguntaram a ele, né? Aqui, ó, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos. E em particular, olha, né? Nem perguntaram no meio do povão, lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Veja que eles não disseram 2 séculos, mas do século, aquele século.
Um século é 100 anos. Meio século é 50 anos. É justamente mais ou menos a data que Jerusalém foi invadida, né? Houve guerras, houve terremotos naquela época, houve fomes, ou você está esquecendo que, mesmo que existe hoje, ou você está esquecendo que nós moramos na mesma terra. Israel é ali do outro lado, é só pegar o avião. Tel Aviv ali, Israel. Nós moramos no mesmo planeta. E no planeta tem isso, tem terremotos, teve peste, teve fomes, tudo aquilo depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Por isso o Senhor Jesus estava falando aqui, ó. Eles perguntaram, quando vai ser a consumação desse século? Que sinal será da sua vinda, né? Aí Jesus diz aqui, ó, Mateus 24, versículo 4. Ele lhes respondeu, veja que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aconteceu na época de Jesus, aparecia muita gente dizendo que era Jesus. Eu sou aquele que morreu na cruz, eu ressuscitei, estou aqui. Dizia que os discípulos, Jesus dizia, ensina para o povo aí, ninguém vos engane não, hein? Porque virão muitos em meu nome. Como tem muitos hoje aí usando o nome dele, né? Pois é. E aqui diz aqui, ó, no versículo 6, Mateus 24, livro histórico de Mateus 24, versículo 6. Certamente os ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, tá vendo? Vários lugares. Se você for mais curioso, aí você vai entrar na internet, aí você vai ver que a cidade de Éfeso foi destruída por terremotos. Se você tiver dúvida, procura um professor de história, o teólogo, esse vai ver, ele vai lhe dizer tudo isso que houve naquela época, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Houve fomes, houve guerra, Jerusalém foi invadida, o templo foi derrubado. Por isso que ele diz, tá vendo esse templo aí, ó, todo bonitão, esse templo de malandrão aí, não vai ficar pedra sobre pedra, por mais bonito que ele seja. Né? Pois é, aí ele diz aqui, ó, veja que não vos assusteis, né, quando vocês ouvirem essas coisas, né? Haverá guerra, rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Mateus 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Aconteceu isso no passado. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Não era nem o fim ainda. Pois é, e ele dizendo que é o fim agora de 2030, né? Então sereis atribulados, né? E vos matarão. Quem matarão? Os líderes religiosos e os políticos. Não era o povo um se matando uns aos outros. Entenda, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Tá vendo? Por causa do meu nome, não é por causa de propina, não. Quando ele fala todas as nações, era povos vizinhos. Até hoje você vê ali, Israel é cercado pelo Irã, pelo Iraque, o povo do Oriente, eles odeiam, eles são irmãos, mas se odeiam, são irmãos por parte de pai, e se odeiam, eles estão sempre em guerra. O Oriente inteiro só não destruiu Israel ainda, porque Israel, depois dos Estados Unidos, é a nação mais bem armada que tem. E todo o povo judeu não está ali dentro, os maiores donos do mundo está lá nos Estados Unidos, em outros países, eles estão lá. Quem coloca um presidente nos Estados Unidos é o judeu, é a comunidade judaica. Os homens mais ricos do mundo são os judeus. Vem aí o Silvio Santos, vê outros, Bill Gates, vê essa gente aí. Né? São eles que mandam no planeta. Então vai mexer com eles ali. Pensa que se Israel, que os judeus é aquele. Judeu é que nem a areia da praia, eles estão em todo lugar, tem judeu até baiano. Eu estou desconfiado que eu sou até judeu. Né? E sou, porque espiritualmente é o que Jesus disse, o apóstolo Paulo disse, que judeu não é o físico, o verdadeiro é o espiritual. Então todos nós somos judeus, inclusive você. Espiritualmente, segundo a carne não, mas espiritualmente falando, é considerado também judeu por causa da bênção, por causa da salvação, não por causa de raça, nem de cor, nem de tamanho, nem de nada disso, né? Então ele diz aqui, ó, então sereis atribulados e vos
odiarão. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Mateus 24, versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar e odiar uns aos outros. Cara, na hora que o bicho pega, a pessoa não tinha o Espírito Santo, né? Não tinha a presença de Deus, vai trair mesmo, né? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Houve tudo isso na época de Jesus, depois da morte e ressurreição de Jesus. Os apóstolos passaram por tudo isso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha aí. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas não é salvo de inferno, não é salvo de nada disso, não. É salvo desses problemas. Aquele que persevera na fé, aqueles que crê no amor e na graça de Deus, esse está salvo, está tranquilo. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Tá vendo? Agora, que evangelho que ele está falando? Que evangelho que ele está falando? Mateus, Marcos, Lucas? O Mateus ia perguntar assim, o meu evangelho? O de Lucas? Não, rapaz, não é esse evangelho, é o meu. Que eu vou dar a outro, chamado Paulo. Quando esse evangelho, veja bem que ele não diz que é o nome dele que vai ser anunciado no mundo inteiro, porque o mundo inteiro conhece o nome de Jesus. O nome de Jesus é famoso. Está em tudo aí, está em livro, está em chaveirinho, está no planeta inteiro, até em nações que Jesus não pode entrar, o nome de Jesus está lá. Né? Que é o falso evangelho, e faz muito bem a China, esses países aí por fora, aí, outros países aí do Oriente que não permitem esses caras entrar, tá certo, porque eles querem entrar com esse evangelho, falso evangelho, para perverter as pessoas lá, para levar essas falsas doutrinas, esse falso Jesus, esse Jesus fake news, esse Jesus pirata do Caribe, para arrancar o que as pessoas têm. E os chineses, os coreanos, o pessoal da Arábia, o pessoal do Iraque, eles não querem saber disso. Eles têm lá o Maomé deles, as coisas dele. Tá certo, não tem que deixar entrar não, esses charlatões, esses enganadores. É por isso que o Macedo também odeia a China, porque lá o pessoal não deixa, não quer vir para cá enganar o povo aqui. Tá pensando que aqui é o Brasil? Tá pensando que aqui é a América Latina, que vocês deitam e rola, engana as pessoas, toma carro, casa, toma tudo, a vida das pessoas, depois controla as pessoas politicamente para vir contra o governo? Aqui não, aqui vocês não entram não. E fazem muito bem, bota para correr essa gente daí. Inclusive lá em Angola, não sei o que está acontecendo, que ainda não botaram essa gente para correr daí. Gonçalo, você ainda está aí, Gonçalo? Eu pensei que já estava preso já. Pois é, porque vocês nunca foram presos. Um dia que vocês forem presos de verdade mesmo, talvez vocês se convertam a Deus, porque o Macedo dizendo que foi preso, eu fui lá te visitar, 5h30 da tarde, você estava numa sala confortável, com televisão pendurada, cama confortável, estava dando risada. A primeira coisa que você perguntou quando a gente chegou lá era quanto estava dando. Você lembra que você perguntou? Quanto está dando lá na sua região? Dava 80 mil, 80 mil reais naquela época. O Alfredo sabe aí, Alfredo Paulo, o Alfredo que sabe, o Alfredo era o líder, ele ainda disse assim, 3, 4 homens lá só tá dando isso. E o povo aqui fora desesperado, chorando, orando, ore por ele, que ele está sofrendo, ele está naquela cela. Essa foto da cela aí, isso é tudo mentira, isso é tudo armação. Ele nunca ficou dentro de uma cela. Vem aqui, Macedo, dizer que é mentira minha. Então, meu amigo, não caia nessa lábia. Ele agora está atacando a graça de Deus, está dizendo pro povo, não vá nessa de graça não, tá? Esse negócio de a minha graça te basta, quem você lave sua boca com sabão para falar da graça de Deus. Você estava outro dia dizendo aí que não quer essa graça, que essa graça para você é uma desgraça. Realmente, essa graça de Deus, a verdadeira, tem sido uma desgraça para você, porque ela está desmascarando, está derrubando o seu império e ele cairá. E ele cairá, por isso esse desespero seu, inventando Apocalipse, inventando volta de Jesus, como fez muitos fundadores dessas igrejas velhas que tem por aí, como Charles Russo e outros que diz que Jesus ia voltar, o lá da Testemunho de Jeová, depois ele marcou uma data, Jesus não voltou coisa nenhuma, e depois ele disse que Jesus voltou, mas pareceu só para ele, fez uma confusão e ficou por isso mesmo.
Pois é, quando eles verem que eles estão caindo, a credibilidade deles estão caindo, eles começam a inventar um fato novo. Então não caia nessas mensagens dele, não. Isso tudo é para prender você, é para amarrar, para você ter medo de sair desse sistema religioso e para você que já saiu, voltar de novo para dentro da gaiola com medo. Porque se Jesus está voltando, você vai ficar, mas se você não estiver nessa santa igreja lamaçal do reino do Macedo, se isso fosse verdade mesmo, você ficaria se você estiver aí dentro. Né? Se eu fosse você, faria o que o falso Apocalipse diz, né? Pelo menos isso o falso Apocalipse presta para alguma coisa, né? Sai dela, povo meu. Né? Pois é, que essa palavra aí está lá no Velho Testamento, nem do Apocalipse, porque esse falso Apocalipse é um apanhado do Velho Testamento, que esse falso profeta chamado João, que não é João coisa nenhuma, nem o Batista, nem o que andou com Jesus, que pegou lá, fez um apanhado das visões dos profetas de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias, fez um apanhado da Bíblia inteira, colocou nesse Apocalipse. Os líderes religiosos estão usando isso aí para tocar o terror em mais de 8 bilhões de pessoas na face da terra, não naqueles que conhecem o amor e a graça de Deus e têm a mente de Cristo, para detectar tanto o bem quanto o mal. É para isso que nós estamos aqui, para detectar o que é certo e o que é errado. É essa a glória que Deus nos dá, né? Esse discernimento de espírito. E é isso que você tem que ter. Sair dessa vida de mentiras, meu amigo. Tomar uma decisão. Ele está aí chamando as pessoas de adúltera, porque aqui nós removemos quando um bispo, um pastor, ele erra. Meu amigo, se você for remover os que nós conhecemos aí dentro, nós não falamos aqui para nos moralizar você mais ainda. Tem aí dentro, tá cheio de adúltero aí dentro do seu lado. E você vem com essa hipocrisia, com essa mentira aqui, dizer que você remove o sujeito. Mas eu sei que você está querendo falar do Alfredo, está querendo falar do Romualdo. A gente sabe, você fala palavras subliminares, né? Você não fala direto e você toma cuidado, porque você começar a falar muito do Romualdo, ele vai começar a entregar você. O problema é que se o Romualdo entregar você, ele vai pra cadeia também, né? Então fica elas por elas. Mas nós não temos rabo preso. Nós estamos aqui no amor, na graça de Deus, firmes, na verdadeira graça. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com a sua família e com o planeta Terra inteiro. Um grande abraço a todos e até a próxima.